Os protestos e o aumento da violência contra migrantes que pedem asilo na Alemanha causam grande preocupação no país desde o começo do ano. Mas parte da população apoia e acolhe os estrangeiros. Quem traz as informações é a nossa correspondente Aline Moraes. Eu acordei com um estrondo do lado de fora de casa. Quando olhei pela janela, vi fumaça preta saindo do meu carro, conta o político de esquerda Michael Richter sobre o ataque sofrido no final de julho. Para Michael, foi uma represália ao apoio dado por ele à vinda de refugiados. De janeiro a junho, foram 202 ataques a abrigos para refugiados, principalmente no leste da Alemanha, segundo o Ministério do Interior. Número que já supera o total de incidentes do ano passado. Os incidentes recentes remetem à ascensão no final do ano passado do movimento de extrema-direita Pegida contra imigrantes, sobretudo muçulmanos. Em Dresden, cidade onde nasceu o movimento, milhares de simpatizantes foram às ruas e o Pegida chegou a outras partes da Europa, como a França. Mas as ruas também foram palco de marchas contra a xenofobia. Na cidade de Mannheim, no oeste do país, ativistas lançaram em janeiro o movimento Mannheim diz Sim. Nesta e em várias outras cidades alemãs, a população quis mostrar que imigrantes são bem-vindos. Mas por que, num país que até hoje luta contra as marcas deixadas pelo nazismo, ainda há espaço para movimentos de extrema-direita e para atos de violência contra imigrantes? Esta especialista em história da migração diz que hoje existe mais apoio aos refugiados do que há 20 anos, quando abrigos também foram queimados e pessoas chegaram a morrer num momento de grande fluxo nas fronteiras alemãs. Mas ela acredita que a xenofobia continuará tendo espaço enquanto o país mantiver uma postura histórica de não integrar totalmente os imigrantes, apesar de ter recrutado tantos deles para reconstruir a nação após as 2 guerras mundiais. Muitas pessoas ainda são indiferentes ao passado e ao que está acontecendo. E ainda existe esse pensamento racista que está nas estruturas da sociedade alemã e se mostra quando olhamos para como os imigrantes são discriminados aqui, estruturalmente e no dia a dia, diz a historiadora, filha de gregos, mas nascida na Alemanha. A Alemanha, assim como o restante da Europa, está recebendo um número crescente de refugiados. E abrigos como este, mantidos pelo Estado, não têm sido suficientes. De janeiro a junho, foram quase 180 mil pedidos de asilo no país, mais que o dobro do que no mesmo período do ano passado. E a agência federal que cuida do tema estima que o número de solicitações chegará a 450 mil até o final do ano. Enquanto milhares são acomodados de forma improvisada à espera da resposta do governo, na vila de Kerpen-Mannheim, no oeste da Alemanha, vivem cerca de 80 refugiados em casas antes abandonadas. Construções que no futuro serão derrubadas para dar lugar a uma mina foram alugadas pelo governo local como abrigos temporários. Este integrante do Conselho de Kerpen-Mannheim conta que recebe várias ligações de pessoas oferecendo mobília. O fato de viver numa vila fantasma não importa para este refugiado sérvio. Eu me sinto seguro aqui. Tenho um lugar para dormir. Não preciso dormir na rua, diz ele. Para quem consegue ficar, ainda há o desafio de se estabilizar no país. O projeto Arrivo Berlim, desenvolvido na capital, tem sido considerado um exemplo de integração. Os imigrantes recebem ajuda para aprender o idioma e conseguir um emprego, numa Alemanha onde faltam trabalhadores especializados em certas áreas. As pessoas que vêm aqui às vezes têm anos de experiência e têm grande motivação para serem integradas e darem uma contribuição. Se eles puderem fazer isso por meio de uma empresa que precisa de trabalhadores como eles, todo mundo ganha, diz o coordenador do programa. Para a especialista em migração, apesar de nos últimos anos a União Europeia ter criado leis e tentado chegar a uma política única de asilo, o problema é que o foco tem sido apenas como controlar a vinda de refugiados para a Europa.
Vamos conversar com o cientista político Emir Sader, que está no Rio de Janeiro. Emir, boa noite. Essa especialista que acabamos de ouvir disse que falta disposição para integrar esses imigrantes na Alemanha. Será que isso é uma característica do país? Boa noite. Bom, na verdade, a Alemanha nunca acertou contas com o seu passado. Um passado monstruoso, produziu uma coisa tão brutal quanto o nazismo, apoiado ativamente uma parte da população, passivamente tolerado por outra. Ela não se perguntou por que foi possível ela ter produzido aquilo. E até 4 décadas depois do fim da guerra, não se tocava no assunto. Houve uma série televisiva chamada Holocausto, que pela primeira vez retomou o tema, e aí é que jovens, inclusive, começaram a perguntar para os seus pais, onde é que você estava, o que você fez, etc. Tal. Quer dizer, era uma questão, era um silêncio total. E até hoje é uma consequência importante. A cidadania alemã não é dada pela residência, pela vida. Há turcos lá de 3 gerações que não têm plena cidadania. Ainda é um fenômeno sanguíneo. Cidadão alemão é filho de cidadão alemão, é neto de cidadão alemão. Então é uma questão não resolvida para a Alemanha, se pode dizer que faz parte um pouco de uma identidade contraditória da Alemanha até hoje. Mira, a especialista disse também que a União Europeia só se preocupa em conter o fluxo migratório. O que mais poderia ser feito? Bom, eles vão às consequências, né? Consequências graves. Desigualdade social entre a África e a Europa. Desigualdade em relação aos países ex do leste europeu que foram incorporados à União Europeia, mas tem uma desigualdade muito grande. E conflitos bélicos numa região relativamente próxima como o Oriente Médio. Quer dizer, está se atuando em relação a defender, como se fosse uma cidadela, de assédios externos. Mas não se faz nada com um programa de resgate da África, que é atrasada basicamente porque teve a exploração da Europa, incluindo a escravidão, e em relação ao tema da desigualdade interna na União Europeia e aos conflitos bélicos que a Europa é absolutamente impotente ou não tem atividade importante para tentar resolver. Os Estados Unidos é que são grande protagonista dos conflitos. Então se aborda as consequências, mas nenhuma das causas. Emir Sader, obrigado, uma boa noite.